gente, o que que foi essa temporada? A quinta temporada de The Last Kingdom chegou na Netflix e aconteceu muita coisa. O conflito Brida e Uhtred, para quem tanto esperava, tanto ansiava por isso, muitas conquistas e perdas. Fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo o que aconteceu. Vamos com calma porque foram muitas coisas. E a gente já começa aí com um salto temporal que eu achei sensacional e fundamental nessa temporada. Os personagens amadureceram, evoluíram, muita coisa mudou e a gente já começa vendo ali o Uhtred com seu quarteto, né, os seus 3 amigos, que eu particularmente adoro os amigos dele, a amizade que eles têm. Eles já seguem juntos há muitos anos e vimos ali o Cítrico e o Finan casados com os filhos e foi muito legal ver os 4 juntos novamente, toda essa união, entender um pouco do que aconteceu com eles. Por outro lado, nós vimos aí a Brida, ela que surge ali liderando Daneses, toda poderosa com a filha dela. Então ela vem com todo um poder, surge ali na temporada muito poderosa e com sede de vingança. E é claro que para atingir o Uhtred da melhor forma, ela decide atingir os filhos dele. Ela vai atrás do filho dele, que apesar de servir a igreja e tudo mais, agora nem se ele quiser ele não pode ter filhos. E o Uhtred fica revoltado e depois ela vai atrás da filha dele, da Estioha. E foi legal poder rever a Estioha e o Sigtryggr. Acredito que teve gente que achou que eles não apareceriam mais, afinal de contas a Estioha chegou a se despedir do Uhtred, falar que ia seguir o caminho dela, mas eles estão presentes aqui. Foi maravilhoso ver os dois juntos. A Estioha sensacional aqui, ela está bem mais madura, bem mais poderosa ali, uma mulher dessa vez. E ela parece muito com o Uhtred, tem o mesmo gênio que ele. Acho que ela representa muito bem a personalidade dele. E o Sigtryggr, gente, é um dos meus personagens preferidos. Ele se tornou um dos meus personagens preferidos, assim como o Beocca, assim como o Finan. Eu gosto muito dele e acho aí que ele é um dos mais honrados, se não o mais honrado que apareceu. Afinal de contas, ele trata a Estioha maravilhosamente bem, super gentil, até estava disposto a abrir mão de uma guerra por ela, fazer a vontade dela, coisas que a gente não vê muito nos homens aí, nem nos daneses, nem nos saxões, em ninguém aí da série. O próprio Uhtred ali com a primeira esposa dele, ele chegou a abandoná-la, e aqui a gente vê o Sigtryggr super apaixonado, fiel a Estioha, é leal à palavra dele, sendo honrado nas atitudes e até bem empático, até com quem não merecia. Então a gente vê um pouco desse casalzão e a Brida vai lá com sede de vingança para matar a Estioha. Tem um momento ali que ela chega a humilhar, né, o Sigtryggr, é um momento bem marcante. Ela corta o cabelo dele ali, manda ele ir embora, deixar os homens. Então é um momento ali, né, de certa aflição. Ele não quer deixar os homens, mas ele tem que ir para poder ter alguma chance de salvá-los e também para poder salvar a Estioha, né? Então é um momento aí bem marcante. E a gente tem o primeiro conflito que o Uhtred chega lá, querendo vingança e tudo mais. Só que a Brida, ela realmente está muito cega por essa vingança, tão cega que isso leva à morte da filha dela. E é um momento bem chocante, bem marcante. O próprio Uhtred, ele deixa de lado um pouco aquela vingança naquele momento, porque ele também fica bem chocado que a filha dela morreu e vê o quanto ela fica abalada, tanto que ele deixa ela partir. Depois ele vê que ele não deveria ter feito isso, porque ela não irá desistir da vingança dela. Então, para quem pensou que ficaria boa parte na temporada, nesse enredo de vingança, na verdade não, foi mais ali no início e depois só mais pro final que a gente tem um novo confronto entre os dois. Então, dá uma pausa aí nesse conflito e a Brida fica muito abalada com isso que aconteceu. Por outro lado, a gente também revê a Eltefled, que aparece ali maravilhosa. Inclusive, quando ela surge, eu achei bem legal a jogada que eles fizeram dela fazendo uma prece pela mãe. E aí a Welcet aparece, o que é muito interessante, porque lá na 4ª temporada terminou assim com ela doente, a gente não sabia se ela sobreviveria ou não. E ela sobreviveu, e inclusive mais do que a própria filha. A Eltefled fica doente e vem morrer por causa disso. E é bem triste a morte dela também, especialmente ali ao lado do Uhtred, porque eles se amavam e eles nunca puderam ficar juntos realmente. Eles chegaram a ficar juntos, mas não podiam assumir isso porque ela era casada e depois ela teve que aceitar a castidade para poder ser a senhora da Mércia. Então eles não puderam ficar mais juntos e ele tinha essa esperança de que um dia eles poderiam usufruir desse amor, mas na verdade ela morre e isso gera grandes conflitos porque o Eduardo aparece ali e resolve que ele vai tomar a Mércia para si, mata os Eldemans. O Eduardo
Eduardo que amadureceu muito, mas ele ainda tem umas atitudes, às vezes um pouco mimado, ele é meio cabeça dura em alguns momentos, né? E ele decide tomar ali a Mércia pra si, que é um momento ali bem interessante também. E talvez o maior erro dele, com certeza eu acredito, seja não ter cortado as asinhas do Elterhelm, que já estava sem limites na temporada passada, agindo como ele queria pelas costas do Eduardo, e aqui mais do que nunca. Ele queria que o neto dele assumisse a Mércia, então ele começou a agir, e para isso ele começou a tomar uma série de atitudes que levaram até a morte da própria filha dele. O Eduardo sabia que ele agia pelas costas dele, mas não fez nada até ser tarde demais, até ele provocar uma grande guerra. Ele começa então a provocar um conflito com os daneses, e por mais que o Uhtred tenha tentado intervir, tenha tentado acabar com aquilo, mostrar que não era a intenção do Sigtryggr e nem mesmo do Eduardo, foi tarde demais, porque acontece uma batalha e aí o Eduardo condena o Sigtryggr à morte porque tinha matado cristãos e tudo mais, e ele precisava dar uma resposta para o povo. E esse é um momento bem triste, bem marcante, porque o próprio Uhtred tem que tirar a vida ali do Sigtryggr, ele pede isso pra ele, e é um momento que eu fiquei com o coração apertado, porque como eu disse, é um personagem que eu gosto bastante, que eu considero muito honrado, me apeguei bastante, e aí é claro que essas coisas fazem parte da guerra, mas mesmo assim a gente sente quando gosta do personagem, e ele morreu, o que gera um abalo muito grande pra Istioha, e também um certo rompimento, já que ela não abaixa a cabeça pro Eduardo, e aí ele conquista mais um local, e chega cada vez mais próximo aí da Inglaterra, do sonho da Inglaterra, que começou ali como um sonho de Alfredo e que ele tomou para si. E aí não dá nem tempo do Uhtred sofrer direito a morte do Sigtryggr, a filha chateada, e aí já tem que retomar o conflito com a Brida, que não dá uma paz, e ela surge novamente. E aí surge a luta entre o Uhtred e a Brida. E é uma luta que eu achei muito bonita, porque eles colocam uns flashes de memória ali, do que os dois viveram, os dois que foram como irmãos, depois tiveram um relacionamento, e aí se afastaram, e teve muito esse conflito entre eles por ela defender os daneses e ele defendeu os saxões, mas a gota d'água foi realmente quando ela pediu o Uhtred para matá-la, para que ela não fosse escravizada pelos galeses, e ele não matou ela, ele não conseguiu fazer isso, e ela não conseguiu perdoá-lo por não ter dado esse presente para ela, e foi se vingar dos filhos dele, que era onde ela mais tocaria nele, né, onde ela conseguiria fazer também ele confrontá-la. E ali eles lutam, mas o Uhtred, ainda assim, ele não consegue matá-la. Com certeza ele percebe também a dor dela por ter perdido a filha. Ela perdeu tudo ali naquele momento, ela tá sozinha, perdeu os homens, perdeu Ragnar, foi traída pelo Knut, né, descobriu a traição dele, perdeu a filha. Então ela está ali desesperada e sozinha, e o Uhtred não tem coragem de matá-la, ele tenta falar com ela, trazer aquela Brida de antigamente, que era como uma irmã para ele de volta, mas é aí que a gente tem uma grande surpresa na temporada, que é quando a Istioha aparece e mata a Brida. Então é um momento bem chocante, é uma coisa que a Brida já queria há um tempo, principalmente agora, com essa dor de perder a filha, de ter perdido tudo, e a Istioha não dá uma outra oportunidade para ela, afinal de contas ela invadiu lá, matou os homens deles, gerou vários conflitos, quase matou a própria Istioha, então ela não deu oportunidade aí para a Brida tentar matá-los novamente, e mata a Brida. E essa foi uma temporada de muitas perdas pro Uhtred, gente. Ele perde ali a Ethelflaed, que foi uma dor muito grande, ele perdeu um amor com ela, tanto que ele não se casou, ele esperava que eles fossem ficar juntos. O filho dele é ferido, ele tem que matar o Sigtryggr, a filha dele fica chateada com ele, então ele se vê distante de todo mundo, ele perde a Brida, então são muitas dores para ele, muitas perdas, muita coisa acontecendo. E também teve o Osfert, que morreu por conta dos planos do Elterhelm, então o Uhtred está bem abalado, bem machucado, mas ele pensa que é hora de refazer a relação com a filha dele, ficar ali com um pouco de paz, tentar consertar as coisas, só que não, porque é aí que ele descobre que o Elterhelm não descansou, foi lá pro norte, fez uma aliança com os escoceses e tá lá em Bebbanburg também com uma aliança com Wittigar, que é um grande inimigo do Uhtred, responsável por ele ter perdido Bebbanburg
Burg na temporada passada, quando ele pensou que reconquistaria. Então isso é um choque pro Uhtred, ele pensa que pode ser a grande oportunidade dele reconquistar Bebbanburg, dar um lar para a família dele, para os filhos dele, e ele não pode perder essa oportunidade. Então é quando ele se une ao Eduardo nessa batalha, apesar do Eduardo ter hesitado um pouco, eles se unem e vão para lá, e aí a gente vê essa batalha acontecendo, todas as estratégias. Temos o retorno da Hilde, né? Ela que na temporada passada apareceu bem pouquinho e ela disse que já tinha abandonado os dias de luta, não queria batalhar mais, então ela não estava ali mais presente ao lado do Uhtred, e aqui ela reaparece, se vê até obrigada a lutar para poder ajudá-los, então a gente vê um pouquinho dela. Temos o Hesten, que também reapareceu, também foi menos essa temporada, mas ele também ajudou no plano. E ele morreu, né? Eu acho que talvez para algumas pessoas aí até ele tenha durado demais. E nessa temporada ele resolveu ele realmente ajudar, ser fiel uma vez, e isso levou aí à morte dele. E muita coisa aconteceu. O Uhtred finalmente teve o conflito com o Ithgar e tirou a vida dele e conseguiu tomar Bebbanburg, né, ajudando todos, após fazer ali também um acordo com os daneses, com a Shorra, com o pessoal, de que ali nas serras dele, saxões e daneses iam poder viver em paz. E o Eduardo achou que estava tudo resolvido, agora a Northumbria faz parte também do meu reino, e agora vamos ter a Inglaterra. E é quando o Uhtred fala, opa, não é bem assim, né? Ele atrapalha um pouco os planos do Eduardo, que não fica muito satisfeito, mas ele se torna o senhor de Bebbanburg, como ele sempre quis, retoma a casa dele, os filhos dele ao lado dele, os amigos que restaram, que não morreram aí nessa batalha. Acho até que rolou um climinha dele com a Ydit também ali, ele pede pra ela ficar na cidade e tudo mais. E aí a gente tem ele conquistando o sonho dele, algo que ele sempre quis, que ele sempre desejou. Então a série termina dessa maneira. O Uhtred ainda está com Eothastan, né, que também se provou um grande guerreiro, e dá pra ver a diferença dele pro irmão. O Eothred, ele não é um guerreiro como o Eothastan, e inclusive ali no fim ele descobre dos planos do avô dele, o que ele fez e que gerou a morte da mãe dele, e ele fica bem chateado com isso. Dá pra ver que ele tem um lado ainda muito inocente, muito garoto, ele não foi preparado da mesma maneira que o Eothastan, e ele é uma pessoa triste de certa forma, porque não tem tanto amor do pai, sabe que ele não é o preferido pro trono, que o pai dele não liga tanto pra ele, perdeu a mãe, então ele tá meio perdido no meio de toda aquela situação. E o Elterhelm tira a própria vida quando seu neto descobre o que ele fez, e ele vê que ele também não tinha uma outra oportunidade, né? Eles tinham perdido ali e não tinha mais o que ele fazer, então é o fim dele. Mas o Eothastan se mostra ali um grande guerreiro e também um personagem bem carismático aí nessa temporada. Dá pra ver que o Uhtred fez um ótimo trabalho com ele. E a gente termina desse jeito, que eu acho que é muito a cara de The Last Kingdom, né? Tem um final ao mesmo tempo que tem essa parte aberta, porque vão continuar havendo conflitos, vão ter guerras, vão ter desentendimentos, mas isso faz parte, principalmente quando se fala aí de história, isso faz parte, vão ter conflitos mesmo, vão ter guerras, e uma hora vai estar tudo bem, outra hora não vai estar. Então eu achei que o final foi muito adequado. Para quem não sabe, a série foi cancelada pela Netflix, então essa quinta temporada é a última temporada. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam, gostaram do final, gostaram da última temporada, esperavam mais, ficaram empolgados ou não, conta tudo pra eu saber. E se vocês querem cobertura de mais séries como essa aqui no canal, se inscrevam no canal e deixem um joinha pra gente entender que vocês querem mais vídeo de séries como essa. E gente, eu achei um final adequado sim, foi muito legal ver o Uhtred tomando Bebbanburg, ter os filhos dele ao lado dele, os amigos ao lado dele, então ele finalmente conquistou o lar dele, que era o objetivo dele desde o começo. E aquelas partes mais abertas ali, que conflitos podem acontecer, o que Eduardo vai fazer, isso faz parte, né? A vida é assim, a história é assim, não tem como tudo ser totalmente perfeito, porque sempre vão ter conflitos, isso sempre vai acontecer, sempre vai ter alguma coisa ali no ar. Então eu achei super adequado ter terminado dessa maneira, e eu particularmente achei a temporada sensacional. Teve seus conflitos, teve muita coisa sendo resolvida, teve muitas cenas emocionantes, então particularmente eu gostei muito. Sei que tem gente que acaba se decepcionando por esperar alguma outra coisa, algum outro desfecho, mas eu particularmente gostei bastante do final que eles deram pra série e da temporada toda.
toda de uma maneira geral, do desfecho dos personagens. E apesar de termos algumas perdas aí, a gente teve alguns personagens importantes até o final. Teve o Billy também, né, gente, que meio que tomou o lugar do Beoca ali, ao lado do Uhtred, do pessoal. Então tem muitos personagens carismáticos nessa série, é uma série que vai deixar muitas saudades, mas que eu gostei bastante do final que eles deram e fiquei satisfeita com o final do Uhtred e de todos que ficam à sua volta. Então é isso, galera. Deixa nos comentários para saber se vocês gostaram ou não. Tchauzinho!